Primeiro exercício mais importante de todos para quem se dispõe a comunicar sem violência a gente acha que advogar é falar. E é muito mais importante na advocacia do que falar, ouvir. Ouvir ativamente. É um dos exercícios mais difíceis que existe. O que é ouvir ativamente? É ouvir sem estar pensando em nada. É ouvir sem estar já construindo uma resposta para o que a pessoa está dizendo. É só ouvir. Quanto mais você ouve na advocacia, mais você prospera. E eu digo isso com 20 anos de experiência. Eu achava logo no começo que eu tinha que estar o tempo inteiro com uma argumentação pronta, com uma resposta pronta, que eu tinha que ter uma solução ali. Uma mitada, né? Ouça o seu cliente. O que o seu cliente mais quer no momento que ele te procura é ser ouvido. Quando você for despachar com um magistrado, dê a ele a oportunidade de falar. Não chegue falando já sobre o processo, não, porque o efeito vai ser completamente diferente de você fazer algum comentário ameno, dar a ele a oportunidade de falar, você ouvi-lo, estabelecer uma conexão ali e só então tratar do caso do teu cliente. A escutativa é a ferramenta mais importante que um advogado pode ter no exercício da profissão. Escute mais, fale menos. Sensacional, cara. Mas eu acho que tanto para advocacia quanto para a vida, né, doutor? Porque realmente as pessoas hoje elas falam demais, escutam muito pouco, né? É muito barulho o tempo inteiro, né? Nós vivemos numa velocidade muito acelerada, com muito barulho por todas as formas, né? É texto, é voz, é televisão, é muito barulho o tempo todo, né? Experimente ouvir as pessoas. Assim, até porque também, né, são órgãos duplicados, né? Você tem duas orelhas, se o pessoal falar, você tem duas orelhas para escutar mais e uma boca para falar menos, né? Mas então, esse é o primeiro insight, né? Eu acho que de uma pessoa referendada como você, quem estiver assistindo tem que escutar, né? Essa é a primeira. Mas isso também, doutor, não é uma... Porque assim, né, a advocacia ela não é uma ciência exata, né? O resultado... Não e nunca vai ser. Não há nada mais humano do que um conflito. Assim, não é certeza de um êxito mesmo, por mais que você tenha uma oratória em dia, você tenha uma conversa não selvagem, não agressiva, né? Saber lidar com o resultado das causas, que seja positivo ou negativo, também deve ser uma arte, né? Porque às vezes quando você não logra êxito em uma ação, não é somente a sua expectativa como profissional que está sendo frustrada. De repente, quando você não é um cliente que provavelmente vai estar te pagando. E ele pagou, provavelmente, na cabeça dele para ter um êxito, né? E como que é essa forma de lidar, doutor, em tese com não dá para dizer que é um fracasso, né? Com não êxito de repente, uma representação, alguma coisa, na qual foi gerada uma expectativa muito grande através, talvez, da pessoa do cliente, né? Porque a gente vive de interpretações. O juiz, ele é o árbitro do jogo, sim, né? E, de repente, por algum detalhe, ele pode interpretar a coisa de uma forma completamente diferente do que você imaginava. Como é que é lidar com isso, essa situação? Eu acho que o mais importante para o advogado lidar com eventual perda que vai acontecer. A nossa atividade é uma atividade que é de meio, ela não é de fim. Eu não posso garantir ao meu cliente que ele terá êxito na causa dele, porque eu não tenho como garantir de fato, né? Mas eu acho que o segredo para o advogado, para lidar com isso, é ele estabelecer essa relação de confiança com o cliente dele. Óbvio que o cliente, quando contrata, quer sucesso, quer êxito. Agora, se o advogado estabeleceu a relação de confiança, e para estabelecer eu tenho que ouvir o cliente, eu tenho que ser transparente com o cliente na informação sobre o andamento do processo, eu tenho que estar ali alimentando essa relação com ele. O cliente vai sentir o seu esforço autêntico, o seu esforço legítimo, a sua dedicação à causa dele, e independente do resultado, uma relação se cria ali de confiança, se fortalece e fica para sempre. Eu não tenho dúvida que quando você consegue fazer essa relação, esse cliente, embora ele perca, fará referências elogiosas a você. Que bom. Só que dá trabalho. Eu imagino. Tem que ter disposição para ouvir. E nesse mundo de hoje em dia, com tanto barulho, a gente não para mais para ouvir. Então, por isso que eu acentuo muito a necessidade de escuta ativa para construir uma relação de confiança com o cliente. O cliente precisa sentir que você, de fato, está lutando por ele.
É isso que vai fazer com que você seja um profissional reconhecido. Clientes que sentiram a sua luta pela causa dele e vão dizer isso para a sua comunidade. Com o tempo tem um efeito multiplicador fora de série.